relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos, então, lemos as Escrituras. Hoje vamos ler no livro de Levíticos. Levítico, no capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Encontramos Levítico capítulo 16. Eu quero que os irmãos observem bem esta escritura. Levítico capítulo 16. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Observe estas coisas, né? Não entre no santuário em todo o tempo. Para dentro do véu. Não era a hora que ele queria, tinha um tempo, um determinado tempo. Que ele não entre lá no santuário em todo o tempo, para dentro do véu. Diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Vocês observem que ele disse que eu vou aparecer na nuvem sobre o propiciatório. Nós sabemos as Escrituras que fala sobre esta nuvem e os acontecimentos que envolvem, essa nuvem.
Importante, né, observarmos. Eu quero falar de um assunto hoje sobre as trombetas, né, dentro da mensagem A Festas da Trombeta, que se encontra no livro de Levíticos, né? E quero que os irmãos observem esses pequenos detalhes para nós continuarmos nos próximos cultos. Mas seria muito apropriado nós, aos irmãos, anotarem esses detalhes, né? Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Então nós vamos falar nesta oportunidade sobre a expiação, né? A expiação original, a expiação original, ou melhor, a expiação genuína, né? A genuína expiação, seria essa a expressão correta, né? A genuína, que também não foge da original, né? Mas, como eu quero tomar as palavras do profeta, nós vamos falar sobre a genuína expiação, dentro da mensagem A Festa das Trombetas. Nós vamos orar, e você fique atento neste momento, né? Pai Celestial, lemos a Tua Palavra, estamos no culto um pouco diferente do costumeiro, porém podemos estar numa atmosfera aonde estivermos, Senhor, e assim adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Pai Celestial, obrigado por este momento. Aos irmãos e famílias que estão conosco, que estão acompanhando, que estão conectados nesse instante. Sabemos, Pai, da dificuldade por causa das crianças, às vezes, Senhor. Não são acostumadas a ouvirem um culto de 2 horas, 1 hora, e em seus lares, o lugar de costume, onde eles brincam, onde eles ficam. Mas pedimos que o Teu Espírito Santo possa tomar o controle neste momento do ambiente,
pois é a circunstância do momento, Pai, e que possamos todos receber a porção da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, podemos assentar, então. Quero que os irmãos observem alguns detalhes desta escritura, né? Alguns detalhes desta escritura. Talvez hoje vamos falar um pouquinho, né? E no próximo culto nós vamos decorrer mais sobre isso. Porém, eu quero que os irmãos observem que aqui está falando sobre o dia da expiação, né? Levítico capítulo 16. Continuando, né, a leitura da Escritura, no versículo 12, tomará também, né, um incensário cheio de brasas do fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos, né, e os seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Depois, degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. E o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Vocês imaginam como que Arão entrava, né, ali, véu adentro, com uma vestidura, ali, uma túnica diferente, e com o sangue, né, do bode, do novilho, né, para a expiação. E vemos também aqui ele passando 7 vezes ali no propiciatório o sangue. E também vemos que no verso 16, assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Depois de feita a expiação por si mesmo e pela casa e por toda a congregação de Israel, então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará o sangue do novilho, o sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes. Você sabe que esse 7 tem um significado, né, na Bíblia, né? 7 vezes.
e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes, e não sairá, e preparará os seus holocaustos, e o holocausto do povo. Veja bem, então, melhor dizendo, banhará sua carne em água no lugar santo, vestirá as suas vestes, então ele vai sair e vai preparar o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, sua carne, o seu esterco queimarão em fogo. Aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Sempre uma limpeza. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês. Afligirei as vossas almas, nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e serem purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, que for sagrado, para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linhos, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação, pelo altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão conforme o Senhor ordenara a Moisés, uma vez por ano. Eu gostaria de ler nas Escrituras, ler a mensagem do profeta agora. Nós olhamos aqui em Levítico 23, vemos aqui a ordenança sobre o dia da expiação, como era feito, como o sacerdote tinha que se vestir. Esses detalhes é bom nós observarmos,
para que possamos entender o decorrer da explicação que o profeta faz para nós nesta mensagem, a festa das trombetas. Porque aqui, irmãos, no parágrafo 220, para aqueles que estão acompanhando, para aqueles que estão anotando, para aqueles que estão interessados, pois nós paramos no último culto, falando sobre o rei desses 200 milhões de demônios, que entra, em cena na quinta trombeta. Nós falamos sobre este rei que está aí. Talvez nós vamos voltar novamente a falar. Mas no parágrafo 220, o profeta cita Levíticos 23. Eu creio que de nada nos adiantaria apenas lermos assim o parágrafo 223 sem nos atermos à leitura inteira do capítulo 23. Por isso que praticamente, concluímos no verso 34 todo o processo de como seria feito a expiação para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados. Uma vez no ano. Você observou que o sacerdote tinha que fazer expiação por ele, não só por ele, mas tinha que fazer a expiação pelo altar, pela tenda da congregação, pelo sacerdote e por toda a congregação. Aleluia. É muito importante nós observarmos esses detalhes. Eu não quero prosseguir muito para que vocês se atenham nesta noite, nesta escritura. Observe, esta escritura, toda ela, irmãos. Observe toda ela. Observe os bodes, os 2 bodes, o bode emissário, e o bode emissário e o bode que ia para sacrifício. O bode que levava, todas as iniquidades dele à terra chamada solitária. Todas as transgressões. Porque Arão colocava as mãos sobre a cabeça do bode vivo. E o bode vivo era então levado por um homem designado para essa terra solitária. Observe que o Senhor falou para Moisés, no verso 2 do capítulo 16, que não era para Arão entrar no santuário a todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra. Porque ele diz: eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Nós observamos aqui também um detalhe nesta leitura, além da nuvem, das vestes, dos 2 bodes, Observamos aqui que ele, com o seu dedo, aspergia 7 vezes. Ele pegava o sangue, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 listras de sangue. 7 listras de sangue perante o propiciatório. Então, 7 fala, né, falando aqui de 7 eras, né? Também nós vemos aqui algo sobre o incenso que eu quero que vocês observem também. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e o porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório. Aquele incenso tinha que cobrir tudo o propiciatório. Aquele incenso aromático tinha que a nuvem, ele chama a nuvem do incenso. Diante, né, que está sobre o testemunho para que não morra. Nós vimos também que ele fazia essa expiação, repetindo sobre a expiação pelo altar, a expiação pela tenda da congregação, a expiação por ele, a expiação pelo povo, né? E depois ele transferia tudo aquilo para o bode vivo. E aqueles que trabalhavam ali, por exemplo, como aquele que queimava, né? No verso 28, nós observamos que, e aquele que os queimava, né? Queimava ali, levava para fora do arraial. Levava para fora do arraial a gordura da expiação do pecado, né? Aquele que tiver levado o bode expiatório tinha que se lavar também, né? Tudo mostrando uma limpeza, né? Uma purificação, né? Lavados pela água da palavra, tudo tem um significado. No verso 29, nós observamos que isto vos será por estatuto perpétuo no mês 7º. Tinha uma data, tinha um mês. Era no mês 7º e aos 10 do mês. Mês 7º e aos 10 do mês. Era para ser feito isto. E assim nós vemos este dia da expiação, com todos esses detalhes. Era um dia muito importante para Israel. Muito importante para eles. Pois não era todo dia que o sacerdote, né, o sumo sacerdote, entrava véu adentro. Observamos que era para a purificação, para a expiação, para expiar os pecados, para que pudéssemos ter o companheirismo, para que eles pudessem ter companheirismo com Deus.